Estamos aqui em Bertioga, no quilômetro 226, na empresa do senhor João Nunes, né, Nunes Bambu. Estamos aqui hoje para conhecer melhor essa matéria, né, esse material que vai futuramente ser um grande material na construção civil. Bom dia, senhor Nunes. Bom dia. O que motivou o senhor, né, a trabalhar com o bambu? Primeiro, eu agradeço a participação, esse interesse de vocês, que nós, profissionais na área de bambu, estamos em busca mesmo que todos, profissionais, futuros profissionais da área, se interessem em conhecer melhor esse produto, os trabalhos com bambu, que nós encontramos nele a melhor forma como alternativo, como madeira do futuro. Então, só que queremos que todos conheçam, que seja realmente consciente o uso a partir de leis do bambu no Brasil. E nada melhor do que os profissionais do futuro se interessarem a conhecer melhor, e eu, como outros profissionais que vêm estudando sobre bambu, temos maior interesse em estar colaborando com esse estudo. Ótimo. Qual a formação do senhor? Minha formação não é de bambu, sou da área de educação física. Bambu eu comecei a estudar a partir de 95, quando eu resolvi trabalhar. A princípio era mais como hobby, sem o mínimo de pretensão, mas a cada dia conhecendo melhor esse produto, essa planta, fui me envolvendo mais, aprofundando mais, e nos últimos 10 anos eu já venho dando cursos e acompanhando o movimento do bambu no Brasil, o crescimento, o interesse em geral. Então acabei participando de muitos cursos, inclusive no exterior, sobre o trabalho e sobre o material bambu. Que interessante. E por que usar o bambu ao invés da madeira? O bambu é a madeira do futuro, apesar de diferente, ele é assimétrico, ele só tem aquela capa, mas ele é uma madeira nobre, talvez mais nobre do que muitas madeiras que hoje são consideradas nobres. E só o processo que é diferente. Hoje nós utilizamos ele tanto assimétrico como simetricamente, como placas, colunas, feito como madeiras maciças, ainda utilizando materiais de fixação, mas transformando em madeira de melhor qualidade possível. A vantagem sobre a madeira são diversas, são muitas, de outras madeiras das árvores normalmente. Então eu considero o bambu a madeira do futuro. Sim. E quais espécies que são utilizadas na construção? Temos a maioria dos bambus existentes aqui no Sudeste são bambus exóticos que vieram de outros países. Nos últimos anos a gente está conseguindo plantar os bambus que tem realmente na América, que são os bambus de grande porte. São os únicos de grande porte, que é dos gêneros guaduas, que é muito utilizado na construção civil. Porém, aqueles que foram introduzidos e vieram da Ásia e do Japão, China, Índia, Coreia, eles desenvolvem muito bem aqui no nosso solo e são materiais excelentes também para a construção civil. Há pelo menos umas 5 espécies apropriadas para utilizar nos trabalhos da construção. Quais são essas 5 espécies? Todas do tipo guadua? Não. O guadua é considerado um nativo da América, e o que nós estamos também tentando plantar e reproduzir mais essa espécie aqui na região. Os dendrocalamus, que são os bambus considerados gigantes, que vêm da Índia, vêm da China e outros, da Indonésia inclusive, é o que estamos utilizando no dia a dia, que são bambus de grande porte, madeira nobre, são ripas com espessuras adequadas para fazer laminação e rende muito nos trabalhos como madeira. Então utilizamos o Dendrocalamus asper e alguns casos latifloros e alguns alastrantes, no caso do Filostax pubescens, que é o bambu conhecido como moçô aqui, e as varas finas, que também são Filostax, que é os Filostax aureus e edulis e outros mais. Então há umas 5, 6 espécies interessantes
que estamos usando. A maioria que nós encontramos aqui na região, que vieram inclusive na colonização, que são os dos gêneros bambusas, também são úteis na construção. Porém, são considerados mais difícil beneficiamento por conter muito amido. E a maioria sofre, né, depois de tratado, ainda assim tem algum problema com parasitária, e o tratamento nem sempre é perfeito pelo tipo que é desenvolvido no Brasil, nem todos têm metodologia correta, então ele passou a ser um tanto discriminado. São os bambusas vulgares, esse verde e amarelo, tuldoides, no caso os finos e médios. Então são excelentes madeiras, mas ainda não é utilizado, a não ser que você utilize como vergalhões para uma coluna ou uma construção de adobe, ele laminado ou roliço, que use numa construção de um radier, para uma construção onde ele fica brindado, não tem contato com oxigênio. Então não tem problema de brocas parasitárias e xilóficos em geral. Mas para uso externo e exposto a intempéries, eles já não são tão utilizados, e é o que a gente mais vê na região sudeste, são essas espécies. Esses vieram na colonização, vieram um pouco antes, e os demais vieram de 100 anos para cá, 120 anos para cá, e que tem desenvolvido bem no Brasil. Falando em anos, qual é o tempo que o bambu demora para crescer, o tempo de corte dele? O bambu é uma das plantas que cresce mais rápido no mundo. Sim. É o campeão, inclusive está no Guinness. Há caso dele crescer mais de 1 metro em 24 horas, o broto de um bambu de grande porte. Sim. E ele tem 2 meristemas, diferentes das outras plantas, que é um meristema intercalar e um apical. Então faz com que ele, com essas fibras, ele seja campeão de crescimento. Na verdade, ele desenvolve em 6 meses a altura, há bambu que chega a 12 polegadas de diâmetro, com até 40 metros de comprimento, que é o caso desses dendrocálogos. E ele chega a um tamanho adulto com 6 meses e leva mais 2 anos e meio para amadurecer. Ele é ideal corte entre 3 a 5 anos para a construção. Passando de 5 anos, ele já começa a ficar muito rígido, talvez trinca, mas não tão adequado. E antes de 3 anos não, porque ele ainda contém muito amido e ele ainda está assentando as fibras e fortalecendo. Então nesse período é o ideal para colher. E depois desse, além desse manejo, vem o tratamento adequado de cada culmo. Entendi. Por metro quadrado, quantas varas eu preciso para trabalhar? Então, nós temos mais de 1000 tipos de bambus. Sim. E depende muito do projeto. Usando um guada. O guado, a média do guado é 12 até 16 centímetros de diâmetro. Sim. Depende de como você vai utilizar o guado também. Se ele vai ser o estampo, a figura exposta, se ele vai ser embutido, se ele vai ser laminado e trabalhado simetricamente. É muito relativo, então depende muito do projeto que você vai desenvolver para a gente ter um cálculo ideal. Quando se trabalha com ele roliço, você utiliza praticamente 100% da peça. Sim. De outra forma, ele processado, a gente perde de 50% até 60% em resíduo ou em partes que você não vai utilizar. Então, por isso, depende bastante do que você planejou na obra para a gente ter um cálculo exato. Entendi. E o tratamento desse bambu? O senhor comentou sobre o amido, né? Tem que ser retirado esse amido do bambu. Qual o tratamento que o senhor recomenda e qual o tratamento que o senhor utiliza aqui? Nós temos que neutralizar esse amido, Por mais que você desidrata o bambu, ele não vai ficar abaixo de 10, 15% de umidade. Então nele ainda contém amido, ainda contém seiva. E também não é possível você tratar o interior das fibras do bambu. Nós protegemos as extremidades com produtos, seja eles biológicos ou químicos. Então o tratamento é indispensável para todo tipo de obra. E cada obra a gente também utiliza um método diferente.
há tratamentos biológicos eficazes para um determinado trabalho, para outro não. Química, ele é eficaz para alguns e outros não. Por exemplo, você utiliza um produto químico numa peça onde vai ter contato com criança, ou vai ficar num ambiente fechado, contato com alimento e outros. A química deixa resíduos, deixa gases venenosos, então é um risco para quem utiliza. E o biológico nem sempre vai estar protegendo de todas as parasitárias, que no Brasil é rico em praga também, que ataca o bambu. Então, normalmente a gente planeja determinados trabalhos, determinado tipo de beneficiamento do material. O senhor tinha falado um negócio de utilização de sobra de bambu, também bioconcreto ou ecoconcreto? Bioconcreto. Você pode falar biocreto, ou concreto, né? Bambucreto também. Substituição à pedra. Substitui a pedra. Você pode até utilizar um pouco de cimento, mas usa farelo de bambu, um pouco de areia. Ele substitui o cimento, inclusive, não? Não substitui o cimento. Apesar de ter uma liga quando você usa a argila. Certo. Mistura a argila, né? Mas ele puramente não, ele não tem liga, então precisa de um produto. Substituição ao aglomerante, ao concreto, à pedra. Isso. O biocreto é interessante. Nós temos uma experiência, né, através do professor Antônio Beraldo, do Unicamp, e alguns materiais que podem ser pesquisados também sobre o biocreto, sobre o bambucreto, ele na construção civil. É interessante que ele tem inclusive mais detalhes. Eu ainda não utilizo porque eu não construo casas assim, mas de acordo com o que eu vi em laboratório, eu recomendo, acho muito interessante aprofundar mais nesses estudos. Apresentado uma coisa mais... Tem estudo, né, na internet, essas coisas assim? Tem na internet, pode fazer inclusive procurando Nunes Bambu no Google, ou alguma rede que eu participo, eu vou indicando onde vocês possam encontrar o material certo, né? Eu recomendo muito o livro do Bambu de Corpo e Alma, onde vocês terão todos os detalhes sobre a parte física na construção, sobre o bambu, na parte de plantio, taxonomia, morfologia em geral. Então tem com detalhes, tem tabelas, tem fórmulas, aí encontra com muito mais facilidade. Bambu de Corpo e Alma, o autor é o próprio Dr. Antônio Beraldo, Ludovico, e Marco Pereira, da Unesp de Bauru. Então eu acho interessante vocês darem uma pesquisadinha nele também.